Olá, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo Jesus em Família. E, bem, eu hoje quero iniciar essa transmissão fazendo um agradecimento muito especial a todos vocês que estão conosco, que adicionaram a gente, né, que aceitaram o nosso convite para participarem do grupo. Vocês são muito importantes aqui. Na verdade, vocês são a razão, né, pela qual nós resolvemos montar esse trabalho aqui no grupo para ficarmos um pouquinho mais perto nesse momento delicado, né? É uma forma da gente se ver, né? A gente precisa, né, se ver, e essa é uma das maneiras que a gente encontrou para resolver a nossa distância física, assim, com um pouquinho de criatividade. Então, eu quero dizer que vocês são muito importantes aqui e que, principalmente, a vibração de cada um é fundamental, porque esse trabalho não é um trabalho somente nosso aqui, meu e do Paulo Reis, meu marido, é um trabalho de todos nós, para todos nós, e para que nós possamos envolver a todos os nossos irmãos em humanidade. Então, a gente se reunindo aqui, a gente está podendo fazer esse trabalho e cada um de nós, estando presente, mentalizando, fazendo a sua prece, está fortalecendo ainda mais a energia que os amigos espirituais nos proporcionam e que daqui vão retirar, enfim, os seus fluidos para fazerem o trabalho. Tá? Bem, agradecidos então, estamos muito por vocês estarem conosco. Eu quero dizer que nós vamos estar sempre então fazendo esse trabalho nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, sempre às 21 horas, tá, pessoal? Então, assim, às vezes algumas pessoas ficaram em dúvida se seria todos os dias. Não vai ser todos os dias. Nós informamos que a corrente de paz e amor está fazendo um trabalho todos os dias, diariamente, nos lares, em prol do enfrentamento ao coronavírus, né? E nós aqui em casa, nós fazemos a nossa prece, nós fazemos o nosso culto do Evangelho do Lar, todos os dias às 21 horas. Mas, aqui no grupo, a gente vai fazer esse trabalho nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, tá bom? E também assim, ó, revisando um pouquinho do que é o culto do Evangelho no Lar, para que a gente se lembre, para que a gente deixe bem registrado, a gente sempre coloca uma jarra de água, ó, a nossa já tá aqui, tá? Que aqui então os espíritos vão colocar os fluidos necessários para a família, tá? Os fluidos de saúde, e nós vamos ingerindo essa água no decorrer da nossa semana, ou enfim, do nosso dia, se a gente fizer diariamente, então essa água vai ser consumida durante o dia por toda a família, tá? Então colocamos a nossa aguinha para fluidificar, em seguida a gente lê um trecho de uma mensagem, de um livro espírita, pode ser Fonte Viva, pode ser O Pão Nosso, Vinha de Luz, tem vários livros interessantes que a gente pode ler algumas mensagens curtas, né? Que servem justamente para a gente se harmonizar e harmonizando o ambiente. Em seguida, a gente vai fazer a prece de abertura, pedindo que os espíritos superiores estejam conosco, porque no dia e horário marcado daquela família, eles assumem um compromisso conosco e eles são muito pontuais, então isso é importante que a gente ressalte. Os espíritos superiores, eles são muito pontuais, então é importante que a gente esteja com tudo preparadinho naquele horário em que a gente se predispôs a fazer o trabalho. Lê a nossa mensagem e em seguida a gente vai ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, esse trechinho pode ser um trecho nem tão grande, nem tão curto, mas o suficiente para que a gente entenda o que está sendo colocado ali naquela mensagem, né? E aí os integrantes da família comentam, né? Vão fazendo seus comentários e um acrescenta uma coisa, outro acrescenta outra, né? É importante que seja um momento de união, um momento de paz, não é um momento de discutir assuntos polêmicos.
é apenas um momento de prece. Prece a Jesus, prece a Deus, nosso Pai, para que a gente possa fortalecer as nossas energias. Feito esse comentário, a gente vai fazer o encerramento. E nessa hora do encerramento, então, é o momento em que nós vamos agradecer, primeiramente, né? Porque temos muito a agradecer. A oportunidade dessa existência já é uma grande bênção. Então, nós vamos iniciar agradecendo por tudo que nós estamos recebendo, das nossas oportunidades, de estarmos vivos, da nossa saúde, da nossa família. Em seguida, nós vamos passar a fazer os nossos pedidos, né? Que as nossas listas são enormes normalmente. A gente tem grandes listas para pedir, nós somos eternos pedintes, como se diz, né? E a gente pede mesmo, e deve pedir tudo aquilo que a gente precisa de saúde, material, enfim, a proteção para o lar, para os nossos automóveis, tá? E aí nós fizemos o encerramento, louvando ao Pai, né? Louvando a Deus que nos protege, a Jesus, seu Filho, que veio para nos mostrar o caminho, né? Então vamos aqui dar início ao nosso culto de hoje, do Evangelho no Lar. Vamos ler a nossa mensagem, então. A mensagem de hoje, que nos caiu, muito importante nós estarmos com os instrumentos corretos para podermos aproveitar bem a mensagem, né? A mensagem de hoje, então, é interagir e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. É uma mensagem de Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Então a mensagem diz o seguinte: o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis em Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica também as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão das boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e também por aqueles que ainda te procuram manquejando. Então, essa é uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, e agora a gente vai ler um trecho do Evangelho, que nós abrimos então aqui, que tem o título Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Essa é uma mensagem de Marcos, do capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que Deus, conhecendo as nossas necessidades, inútil se torna espolhas. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas,
não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nesta hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Bom, então, essa é uma mensagem bastante importante sobre a eficácia da prece. Então, nós vivemos um momento agora bastante complexo, né? E que nós nos perguntamos, inevitavelmente, mas por quê? Por que que tudo isso está acontecendo? Então, se Deus é bom, como que Ele mandou essa pandemia para a gente? Se Deus é bom, como que existem tantas misérias, como existem tantas coisas ruins, tantas violência no mundo? E aí a gente para questionar. Bom, será que isso é obra de Deus? Será que o que nós estamos vivendo não é uma consequência de alguma causa que nós talvez não estejamos nos dando conta? De qualquer forma, nós não temos como saber o porquê exato das coisas que nos acontecem. Mas, se nós observarmos aquilo que está acontecendo, nós podemos ter uma ideia do porquê aquilo vem nos acontecer. Nós estamos no momento em que nós estamos aqui reunidos pela internet. Nós encontramos uma maneira de nos reunir pela internet. Então, isso que está nos acontecendo, inevitavelmente, é o que nós chamamos, na doutrina espírita, de prova. É uma prova quando nos é possível solucionar de forma que a gente venha a ter êxito. Por que uma prova? Porque ela desafia a nossa inteligência, ela desafia os nossos sentimentos, porque chega até nós uma situação onde nós precisamos nos isolar. E isolamento social, como estamos falando, né? Que eu não digo que seria o termo exato, isolamento social, porque nós estamos aqui em pleno convívio social, nós estamos convivendo pela internet e não deixa de ser um convívio, e muito frutífero, por sinal. Então, eu diria que é o isolamento físico, nós estamos isolados uns dos outros fisicamente. Por que nós estamos isolados fisicamente? Logicamente, porque nós somos inteligentes e nós estamos obedecendo às autoridades de saúde que têm maior conhecimento para nos orientar e dizer que sim, nós precisamos ficar em casa porque nós precisamos nos proteger. Então, o nosso exercício da nossa inteligência nos faz seguir a autoridade de saúde. Ah, mas eu tenho muita fé que nada vai me acontecer. Eu também tenho muita fé que nada vai me acontecer.
Mas a fé não exclui a prudência. Nós precisamos ter fé que tudo vai se corrigir, que tudo vai dar certo, que vai ser o mínimo possível, porque nós sabemos que há a possibilidade da gente minimizar os efeitos nocivos de qualquer enfermidade, de qualquer situação negativa que venha nos ocorrer. Como? Através da nossa força de trabalho no bem, a gente pode minimizar. Mas Grace, como é que eu vou trabalhar no bem? Agora eu estou em isolamento completo. Aí é que nós chegamos no ponto, meus irmãos, minhas amigas e meus amigos. Este é o objetivo central de nós estarmos aqui. Nós, unidos a Jesus, pela prece, pela força do nosso pensamento, nós podemos fazer o exercício de verdadeiros milagres. Que milagres nós sabemos que são efeitos de obras de grandes espíritos através da força da fé dos indivíduos. Então nós aqui reunidos, nós podemos elevar nosso pensamento, a vibração, a força do nosso pensamento, nos reunirmos, e essa vibração pode ser aproveitada pelos amigos espirituais que já têm a possibilidade maior do que nós de fazer maiores trabalhos, levar aqueles que necessitam, minimizar a possibilidade dos contágios. Então, assim, nós temos um compromisso com Jesus enorme, porque quantas pessoas que não têm ainda nem o conhecimento, nem o contato, nem sequer uma vaga ideia da existência do nosso Mestre. Então nós aqui, a gente sim, precisa se reunir, precisa se manter unido. Eu conto com todos vocês aqui para que a gente se mantenha unido em prece, porque daqui nós vamos retirar os recursos necessários, os amigos espirituais vão retirar os recursos necessários para levar até aquele nosso familiar que está necessitando, que talvez não esteja tão bem, não esteja se sentindo tão bem, que esteja depressivo. Muitas pessoas acabam ficando um pouco desequilibradas porque o convívio social, a falta do convívio físico também afeta a nossa psique, né? Então aqui nós vamos, através dessa nossa união e da nossa força do pensamento na prece, nós vamos conseguir sim fazer a nossa parte pelo planeta, a nossa parte pelos nossos irmãos. E é muito importante a gente lembrar que o mantermos uma atitude positiva, uma atitude mental sadia, alegre, entendendo que Deus não está nos castigando. Deus é como um pai que, por vezes, coloca o filho numa escola mais forte, digamos assim, que a gente usa o termo, numa escola mais exigente, para que o filho tenha condições de passar por aprendizados que talvez ele não tivesse uma escola um pouco mais gentil, digamos assim, né? Então Deus está nos dando a prova, e Deus nunca vai nos dar a prova maior do que as nossas forças de poder superá-las, né? Então, queridos amigos, a gente vai refletindo sobre essas questões e lembrando sempre de fazer a nossa prece, porque através dela nós nos ligamos a Deus, e através dessa ligação nós podemos tornar a nossa vida e a vida dos nossos familiares muito melhor e, sem dúvida, mais suave o nosso jugo, né? Então nós gostaríamos de lembrar uma frase do grande artista Leonardo da Vinci, que fala que para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Então, que estejam todos uns com os outros do lado de dentro do coração, né? E continuemos juntos, não somente pela internet, mas pelo pensamento, pela vibração positiva, pela prece, e assim vamos seguir a nossa caminhada. Vamos encerrar então, agradecendo ao Pai pela oportunidade e pedindo então a Jesus: Mestre, auxilia todos nós que estamos necessitando do teu auxílio.
traz para todos nós a força necessária, a coragem para que nós possamos enfrentar as nossas provas e a certeza do teu amparo. Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos dá, pela oportunidade de estarmos com as pessoas certas no momento certo para o nosso aprendizado. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a cada um de vocês pela preferência, pelo privilégio de estarmos juntos a Jesus através deste canal e dizer que sexta-feira a gente vai estar aqui novamente. Se você acha que pode ser útil para algum de seus familiares, algum amigo seu e queira indicar, peça para que ele adicione a gente, peça amizade no Facebook para Grace Morelli Reis, e aí eu adiciono e convido para o grupo para poderem participar aqui com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, vamos seguir unidos em prece, em oração, em nome de Jesus. Até breve.